Olá pessoal, estou aqui novamente, o professor Marcelo, novamente trazendo conteúdo voltado para concurso na área de auditoria. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, deixe seu like, isso contribui bastante para que eu continue trazendo mais temas voltados para concurso público, então tanto na disciplina de auditoria, contabilidade geral, contabilidade pública, então me ajude aí e deixe seu like. E no vídeo de hoje vou conversar com vocês sobre documentação. É um tema que ele aparece em várias normas de auditoria, tá? Então, de vez em quando, na norma de planejamento, na norma de execução do trabalho de auditoria, na norma de comunicação do controle interno, também nas próprias ISAIs, que são as normas de auditoria pública, ele aparece em várias etapas. Eu trouxe aqui os pontos principais e também trouxe as duas normativas que enfocam diretamente sobre documentação, que é a NBCTA 230, que é chamada Documentação de Auditoria, e a ISAI 3, tá pessoal, que eu vou trazer junto com outras ISAIs que abordam um pouco sobre o contexto da documentação. E o que é isso, né? A gente sabe que o auditor, pessoal, ele confere uma série de documentos, ele faz uma análise das demonstrações contábeis, ele precisa também ter um controle de qualidade do seu trabalho, tá pessoal? Principalmente por isso também, e passa por própria auditoria de órgãos fiscalizadores, como por exemplo a CVM, no caso lá de empresas internacionais PCAOB. Então o próprio auditor tem que documentar para uma análise externa futura, para uma análise do próximo auditor, para a conferência dentro da própria organização, né? Tudo tem que ser documentado para ficar bem claro o que foi coletado nas auditorias. Então a própria norma, pessoal, deixa muito claro que você deve documentar tudo para conseguir o quê? Comprovar que você obteve evidência da sua opinião. Então a gente sabe que o auditor está analisando um objeto. Vamos supor a demonstração contábil da empresa X. E ele quer analisar e verificar que ela não tem nenhum problema. Então ele olhou, verificou que as normas foram todas cumpridas. Ele analisou, por exemplo, as depreciações, se foi feito impairment test, que é o teste de recuperabilidade. Ele analisou o valor justo dos itens. Então ele fez vários testes e tudo isso vai ficar documentado em planilhas em Excel, vai ficar documentado em memorandos, e tudo isso faz parte da documentação que será guardada. Então tudo que for feito durante esse processo, tanto no planejamento como na execução da auditoria, que querendo ou não, foi o ponto-chave para conseguir as informações e obter evidência da opinião do auditor, será documentado, né? Se ficará registrado da própria firma de auditoria, né? Isso é importante. E não só isso, né? Não só tudo que foi base para a opinião, mas todos os pontos, né, de planejamento, de execução, que estão nas normas contábeis, então todas as normas de auditoria, e tudo que for exigência legal, né? Caso tenha alguma exigência de órgão regulador, exigência das próprias normas, então tudo terá que ficar documentado. Além disso, a norma traz algumas finalidades adicionais. Então, fora ser a base da opinião do auditor, né, obter evidência suficiente, e também para possíveis problemas legais e exigências das normas, a documentação da auditoria, ela também tem a finalidade de quê? Ajuda a equipe na elaboração do planejamento e execução. Então, ela vai ser uma ajuda, né, pessoal, para, por exemplo, um planejamento futuro. Toda a documentação que eu tiver daquela empresa vai me auxiliar também na execução. Então, toda a minha análise no planejamento vai fazer parte na execução. Eu vou ter que analisar a materialidade, como foi definido o risco, todos os testes iniciais feitos. Então, tudo vai ficar arquivado, né? E vai ser, querendo ou não, útil no processo aí de execução da auditoria. E caso a empresa continue no ano que vem fazendo a auditoria, toda essa documentação, todo esse papel de trabalho será útil, né, e vai ser utilizado. Também tem a questão que na auditoria a gente sabe que normalmente nós temos uma hierarquia dentro da própria empresa. Então, às vezes, o trainee ou o supervisor de auditoria realiza um trabalho e vai ser supervisionado, né? Então, um gerente, um sênior, vai fazer análise do que foi feito pela auditoria. Então, vai servir de base de quê? De análise e supervisão dos trabalhos. Também vai permitir que o auditor seja responsabilizado. Então, se vocês conferirem lá na CVM, nós temos alguns processos contra auditores que foi analisado o quê?
a documentação. Então, se um dia forem fiscalizar o trabalho de uma empresa, de uma firma de auditoria, eles vão fiscalizar a documentação, tudo que tu tem registrado. Então, isso é bem importante, né? Pode permitir a responsabilização e análise do trabalho do auditor. Por isso que a auditoria ela tem um quê a mais de responsabilidade, né, que as demais áreas da contabilidade, na minha visão, né? Junto com perícia também, que é algo muito com maior risco, com maior necessidade de expertise, né? Além disso, a documentação ela permite também inspeções externas, que é um ponto também muito importante. E está junto com a responsabilização e supervisão dos auditores. Então tudo isso, pessoal, é uma finalidade adicional. Alguns exemplos, tá, de documentação de auditoria. E um ponto importante que hoje a documentação de auditoria não tem que ser em papel. A própria norma diz, né, formato eletrônico ou até outros formatos é considerado uma documentação. Então qualquer tipo de formato, um pendrive, todos os registros, planilhas, todos os documentos em nuvens são considerados aí documentação de auditoria, né? Importante que o sinônimo de documentação de auditoria é papel de trabalho. Então as normas antigas, as NBCTs, traziam, né, o termo papel de trabalho e hoje a gente traz mais como documentação de auditoria, mas algumas bancas ainda utilizam a antiga nomenclatura, tá bom? Dentre os exemplos de documentação nós temos o quê? Os programas de auditoria, então cada análise que foi feita em cada conta. Então, por exemplo, a gente tem um programa de auditoria da conta Caixa. Isso é uma documentação, todo o Excel, toda a planilha, todo o sistema dessa auditoria especificamente, né? Então, todas as análises feitas pelos auditores, memorandos que foram feitos pelos próprios auditores, toda a documentação do auditor com os responsáveis da governança corporativa, então com o conselho de administração, ou então com o conselho de auditoria, ou na área pública, né? Toda a documentação entre o auditor e a empresa auditada, e a prefeitura, ou o governo estadual. Então, tudo isso faz parte da documentação. Carta de confirmação, carta de representação, que a gente vai estudar em um vídeo futuro, também faz parte da documentação. E qualquer lista de verificação. Então, vamos supor que um auditor recebeu uma lista de análise de determinados pontos. Tu vai analisar se a empresa fez depreciação, se a empresa analisou o teste de recuperabilidade, se ela analisou o valor em uso de todos os bens. Então, toda essa lista e todo o checklist faz parte também da documentação, né? Então, a gente pode ver que hoje é muito amplo, né, esse leque de arquivo, de documentação dos auditores. E a norma, ela também traz 3 conceitos interessantes, tá, pessoal? A NBCTA 230. Primeiro, o que é documentação? Então, olha só, é o registro dos procedimentos de auditorias executados, de evidência de auditoria relevante, obtida e conclusões alcançadas pelo auditor. Então, olha só, é todo o registro de procedimentos que foram feitos para obter a evidência e as conclusões, né? Então, basicamente, tudo que o auditor utilizou nesse processo. Isso aqui é o ponto-chave aqui da documentação de auditoria. Já o arquivo, tá, pessoal? O arquivo de auditoria compreende uma ou mais pastas ou outras formas de armazenamento em forma física ou eletrônica que contém todo o registro da documentação do trabalho. Então, o arquivo é realmente mais o local, né? Seja no ambiente eletrônico, em nuvem, ou também no ambiente físico, né? O arquivo da auditoria. E já a documentação ela é mais voltada realmente a tudo que foi utilizado para obter a minha conclusão, obter as minhas evidências de auditoria, né? Que também é algo amplo, né? Querendo ou não, a gente utiliza muito isso, utiliza muita informação para emitir uma opinião, né? Tanto no planejamento, tanto na execução da auditoria e no relatório final, né, do auditor. Quem ainda não sabe muito bem o que é isso, tá? Não se preocupe, nós vamos fazer vários vídeos com todos esses temas. Execução da auditoria, relatório de auditoria e os pontos-chave ainda do planejamento. E um outro ponto interessante é que a norma ela traz o conceito de auditor experiente, tá?
Então, olha só, o auditor experiente é aquele indivíduo, interno ou externo, que tem uma experiência prática de auditoria e tem um conhecimento razoável em processos de auditoria, em normas de auditoria, ambientes de negócio e no próprio relatório. Por que ele traz esse conceito? Porque, de acordo com as normas de auditoria, a documentação de auditoria ela tem que ser feita para que um auditor experiente conheça e consiga entender, né? Então, eu não vou fazer uma documentação que qualquer leigo tenha que entender. Imagina você tentar armazenar, escrever todo o trabalho, de forma para que qualquer leigo entendesse. Numa área muito técnica como a auditoria, é muito difícil explicar todo o papel de trabalho, todo o arquivo, de forma que todo leigo entendesse. Então, a documentação de auditoria ela é feita para que um auditor consiga verificar, né, como foi feito e consiga reproduzir e analisar esse processo. Então, a documentação de auditoria ela não precisa ser feita de tão forma detalhada que qualquer leigo entendesse. Um auditor experiente ele tem que conseguir analisar e verificar como foi feito, quais foram os procedimentos, se foram os melhores métodos, quais foram as evidências obtidas. Então, o auditor experiente ele vai conseguir fazer essa análise através dessa documentação. Então, obrigatoriamente, todo auditor deve elaborar a documentação para que qualquer outro auditor experiente entendesse. Se não conseguir, né, pessoal, aí vai ficar inviável. Um ponto interessante é que a documentação ela tem que ser o quê? Tempestiva, né? Até meio óbvio. Você tem que elaborar conforme você vai fazendo o trabalho. Você vai, querendo ou não, montando as evidências, construindo toda a documentação. Por quê? Por que a norma destaca isso? Imagina que uma empresa realizou uma auditoria em 2020 e agora está sendo fiscalizada. Como foi feita essa auditoria? Porque deu um problema na demonstração contábil e agora a empresa de auditoria resolve construir os papéis de trabalho, construir evidências. Isso não existe, né? Tem que ser documentado na época. Tem que estar tudo registrado e tudo aí demonstrando que foi feito de forma correta e tempestiva na época que estava sendo elaborado o procedimento. É meio óbvio, né? Mas a norma destaca. E agora indo para as normas na área de auditoria governamental, nós temos aí o destaque, né? Que a documentação de auditoria deve incluir a estratégia da auditoria e o plano. Então, aquele conceito que também vem na norma na área privada, NBCTA. Também aborda que a documentação tem que ter os procedimentos executados de tudo que foi feito para obter a evidência, né? É muito similar, tá, pessoal? Então, toda documentação deve vir, né? Deve ser feita para corroborar, né? Para nos defender e conseguir demonstrar aonde que a gente conseguiu essa conclusão. Então, se está tudo certo a auditoria, elabore todos os documentos, demonstre que você conseguiu obter essa evidência através da documentação, tá? Ó, ela tem que ser suficientemente detalhada para permitir a um auditor experiente, sem nenhum conhecimento prévio, entender a natureza, a época, o escopo e os resultados. Então, reiterando, a própria norma de auditoria governamental aborda que essa documentação ela tem que ser feita de forma que um auditor experiente entenda tudo. Entenda tudo que foi feito, tudo que foi planejado e o porquê que se chegou a esse resultado. Então é muito importante, né? Isso está destacado na norma, porque a auditoria tem que ser algo transparente. Você tem que realizar de forma independente, você tem que realizar e verificar esse objeto, elaborar um parecer sobre isso, e se for necessário uma fiscalização, uma análise, outra pessoa, um outro auditor experiente vai conseguir verificar, tá? Isso é bem importante e é o ponto-chave do tema documentação da auditoria, tá? Gravem essa parte do auditor experiente, que a documentação ela pode ser eletrônica hoje em dia, que eu já vi cair isso em prova. Vou deixar algumas questões, tá? Em vídeos futuros. Então, qualquer dúvida também nesse tema, deixa aqui no comentário e não se esqueça de se inscrever nesse canal, tá bom? Um forte abraço a todos e até a próxima!